Aí duas perguntas que eu acho que tem a ver levemente com a sua preocupação na questão do fetiche, porque tem pessoas que têm fetiches criminosos, né? Justamente. E aí, Eis um problema. por exemplo, aí uma pergunta de ética médica, né? Tipo, se chegar um pedófilo lá e falando, eu não sei se, sei lá, vamos supor que ele tá, né, realmente contando, porque tem a diferença do cara que sente o instinto e tem o cara que executa. Vamos dizer que o cara executou e tá te contando que ele executou. Então essa é a primeira, e aí a segunda, por que no meio religioso, por exemplo, é totalmente direta essa conexão de que o padre tem a sexualidade reprimida, então por isso temos uma grande quantidade de padres aí, segundo o Vaticano aí, quanto que é? 300 mil? Eu não tenho esse número exato Eu não aqui, sei. Tô zoando, eu também não sei. Aproximado, vamos aproximar. Eu vou pesquisar, mas é muito padre, criança, muito, não pode, entendeu? Sim. É direto assim? Então são duas perguntas. Quanto à questão do padre, né, não, né, não é direto. Me parece que tem claro, quer dizer, alguns padres, não é, fizeram a fama, né, enfim, desse posto, né, episcopal, assim, né, transformou esse posto num tipo de caricatura, né. O que Freud falava, por exemplo, é que existe um tipo de conversão dos nossos desejos mais perigosos, que é a formação reativa, né? A formação reativa consiste em você se aproximar e ficar perto justamente daquilo que você teme. Daí que muitos pedófilos, por formação reativa, sem por vezes perceberem e quererem, se tornam padres. Porque eles vão justamente para o lugar, né? Entendem? Entendi. Assim, tem uma contradição que opera psiquicamente, em que aquilo que você mais teme, você realiza por uma via invertida, né? Então, o sujeito vai vestir a castidade para realizar o avesso dele, né? Nesses momentos em que alguém tem muita dificuldade para encontrar suas contradições, por vezes a contradição aparece no ato, na experiência. Então, a castidade é vestida e por detrás da castidade tem lá uma fantasia oculta, um desejo que por vezes o sujeito sequer chegou a acessá-lo. Ele acessa por vezes dissociativamente, inclusive, ou seja, ele vive alguma coisa com uma criança e depois ele esquece, por exemplo, num caso, né, um pouco mais dissociado, um pouco mais clivado. Mas claro, né, enfim, por outro lado, né, há muitos padres que, né, que vão exercer seus cargos por interesse, desejo de estudar os textos bíblicos, ou enfim, outras figuras, outros sacerdotes podem estudar outros textos também. Há, de fato, uma grande quantidade que estão interessados, na verdade, por conhecimento, por sabedoria, que eu acho que está nesse campo da sublimação, né? Então, a gente vai dizer que todo cirurgião é um assassino, né? Não, né? Os cirurgiões se tornam cirurgiões por um interesse de conhecimento, por cura. Então, né? Não é todo padre, né? Enfim, né? A outra questão é um problema ético do grande, né? Que é né? Se chega alguém, né, no meu consultório e diz: eu matei alguém ou eu violentei alguém. Olha, só vou driblar vocês agora, porque super delicado. Por ética, um psicanalista e um psicólogo, ele tem o direito de rejeitar atender alguém se ele não topar o que ele está escutando ali e não quiser se meter no meio disso, né? Ele tem também o direito, né? Não necessariamente o dever, porque ele está em sigilo clínico, então ele está protegido pela lei, o que acontece, o que é dito dentro da clínica está protegido, né? Mas ele tem, claro, o direito de quebrar essa ética e fazer uma denúncia. Mas, na maioria das vezes, né, o problema ético é que, se não houver um lugar para alguém falar sobre si, a gente está impedindo a possibilidade de um sujeito se tratar e de um sujeito falar sobre o que ele viveu.
Então, a clínica fica nessa fronteira delicadíssima ética de dar lugar para alguém falar sobre as coisas que viveu, independentemente dos crimes que eventualmente pode ter, e de um lugar de sigilo. Normalmente é isso. Agora, claro, são dilemas éticos complicadérrimos, né? Porque dependendo do que você está ouvindo, o peso da confissão dentro do consultório e do sigilo ético pode perder para um dever social, cívico, ético, enfim, de proteger. Então, aí me parece que o psicanalista ele pode ter também a opção de investigar, entender de fato o que há, o que é, e se há necessidade de aumentar a rede de atendimento. Então, né, obviamente que se vem um paciente dessa natureza, com alguma confissão dessa ordem, eu acolho, não denuncio, mas associo a uma rede, né? Muito possivelmente uma internação ou uma rede de atendimento com psiquiatra, terapia ocupacional, mais atendimentos por semana. Eu tento tratar, enredar e convocar mais colegas com outras éticas e de outras áreas de conhecimento para encampar a minha possibilidade de pensar o que fazer. Que é um jeito de você não denunciar direto e romper com a possibilidade de sigilo, mas reconhecer a seriedade da coisa, a gravidade e fazer valer o meu dever também cívico, né? Ético com a sociedade. Me parece que essa é a melhor solução, meio termo, cuidando do sigilo ético e, ao mesmo tempo, de quem veio se confessar, né? Ou seja, né? De quem se confessar é ótimo, né? Parece que eu virei padre agora. Mas de quem veio, enfim, falar, né? Enfim, sobre seus pecados, né? Sobre as coisas que pode ter feito, pode ter cometido. Manda aí que eu vou pesquisar o número de padres aqui. Opa. Só pra gente ter. Eu achei que a resposta foi excelente, porque é um dilema complicado no sentido de só deixar o cara embora e não tratá-lo, porque se o cara foi até você também, o cara é um pedido de ajuda, né? O cara não tá ali pra exibir o feito, né? Tipo, então eu acho que como o psicólogo, o psicoterapeuta, ele precisa abraçar o paciente, porque ali tem alguém com dor, né? Tem alguém ali chorando e pedindo proteção até.